Olá, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou começar a compartilhar com vocês um pouco sobre o meu TCC. Para quem chegou de paraquedas nesse canal através desse vídeo, eu sou a Ana, prazer, eu faço moda em Porto Alegre e eu tô no meu último ano de faculdade. E eu já vinha há um tempo pensando em como eu queria muito compartilhar esse momento, mas eu não sabia muito bem como fazer. Eu acho que dessa vez eu cheguei no formato que eu gosto. Nas últimas semanas eu vi alguns vídeos de diário de TCC, principalmente de moda. Queria saber como é que as pessoas estavam compartilhando isso. E eu cheguei a uma conclusão de que os TCCs das faculdades de moda são um pouco diferentes uns dos outros. A maioria dos TCCs que eu achei cria uma coleção e é isso. E o meu da minha faculdade é um pouco diferente. Ele é dividido em dois, então nesse primeiro semestre do ano eu vou fazer o meu TCC 1 e no segundo semestre eu vou fazer o TCC 2. No TCC 1 é um trabalho teórico, assim. Então a gente pesquisa sobre determinado assunto e elabora um trabalho sobre ele. Uma monografia dele. E no TCC 2, a gente pega esse assunto estudado na primeira parte e desenvolve uma coleção. No final do TCC 1, a gente faz a parte de marca, que tanto pode ser uma marca que já existe, como os alunos podem criar a sua própria marca. E daí no TCC 2, a gente faz uma coleção para essa marca, são 10 looks, e a gente tem que prototipar no mínimo 4 looks. Fazer a coleção toda, com desenho técnico, com croquis, com cartela de cores, cartela de materiais, toda a parte de comunicação. Já tô no meu segundo mês de TCC 1. Eu vou contar o meu tema e o que eu fiz até agora pra vocês. Eu meio que escolhi o meu tema do TCC há uns 2 anos atrás, mas ao longo desse tempo eu fui aprimorando ele até chegar no tema final, que não é totalmente distante da minha primeira opção, assim, de dois anos atrás, mas eu acho que tem mais a ver com o meu momento atual. Então, o meu tema é a influência da Rainha Vitória da Inglaterra na moda e na sociedade do século XIX. Quando eu falo sociedade, eu falo alguns costumes, e quando eu falo de moda, eu falo de roupa, penteado, acessório, sapato, enfim, todas essas coisas. Meio sem saber ainda, mas achando que eu poderia usar no meu TCC, no ano passado, final do ano passado e começo desse ano, eu li uma biografia da Rainha Vitória. Eu tava de férias e no momento eu me deu uma sensação de que eu precisava estudar. Eu fui numa livraria e comprei uns livros e, muito sem querer, eles eram todos sobre o século XIX. Então eu acho que tinha que ser sobre o século XIX, eu fiquei bem apaixonada por ele. Num dos TCCs que eu vi, no final do ano passado, inclusive, eu ouvi uma professora falando o seguinte, que o aluno não tinha se vendido por um TCC. Então, eu acho que é muito isso. Eu fiquei com uma nóia uma época de, nossa, eu tenho que fazer um trabalho incrível, super inovador e não sei o que mais, mas não é a minha vibe esses assuntos super inovadores da moda, com tecnologia e sei lá o que. Meu negócio é história, meu negócio é modelagem, é costura. Então, eu meio que, com essa frase, fez muito sentido pra mim. Eu não tenho que fazer um bom trabalho inovador e que faça todo mundo ficar surpreso. Nossa, que incrível. Tá fazendo muito mais sentido pra mim fazer um trabalho que faça sentido pra mim e que seja importante pra mim e que eu goste do tema, porque é quase um ano de TCC, então não dá pra pegar birra do trabalho no meio do caminho e querer mudar. Tem que gostar de verdade daquilo. Então, vamos para as minhas orientações. Eu tenho um encontro com a minha orientadora uma vez por semana. Eu tinha nas quintas... Eu tinha presencialmente, tive um encontro presencialmente. Não tivemos mais aula em função do coronavírus. E daí as minhas orientações passaram a ser online, por e-mail, e se precisar a gente faz uma chamada de vídeo. E na segunda, que eu não tive mais aula, na terça eu fui na biblioteca e eu peguei muitos livros na biblioteca. 11 livros, 10, 11 livros pra casa. Fui de mochila, sem nada na mochila, botei um monte de livro na mochila, enfim. Dentre esses livros eu dividi em
em assuntos, assim. Então eu fiz uma pilha de livros sobre século XIX, Revolução Industrial, enfim, essas coisas. Uma pilha de livros sobre moda, que engloba bastante de sociedade também. Uma pilha de livros sobre a Rainha Vitória e a última pilha é só sobre mar. Os livros que eu mais tinha e que eu não precisei pegar na biblioteca, eu acho que eu não peguei nenhum na biblioteca, foi sobre marca. Porque eu tinha os livros, o meu pai, enfim, trabalhou muitos anos com isso, então ele tinha vários livros sobre marketing e tal. E meio que é isso. A maioria dos de moda e os de história e da Rainha Vitória eu tinha o que eu li do ano passado e eu peguei mais 2 na faculdade. O que eu já fiz nesse mês de março? Escrevi sobre a Revolução Industrial. Por quê? Quando eu fui pegar os livros sobre o século XIX, sobre coisas que aconteceram no século XIX, a maioria dos assuntos que tinha nos livros era Revolução Industrial. Então eu fiz um subcapítulo só de Revolução Industrial. E foi basicamente isso que Primeiro, eu tenho um sistema que eu fiz em todos os artigos. Claro que eu não ia conseguir pegar todas as informações de uma vez para depois escrever o TCC. Então, por isso eu fui por partes. Eu peguei todas as minhas referências dos livros de século XIX e daí eu fui escrever. Vi que a maioria era sobre Revolução Industrial, então daí eu comecei a escrever sobre Revolução Industrial. Que depois eu vou explicar pra vocês de como que eu me organizo pra pegar as referências, organizar as referências e começar a escrever. Eu tava usando um TCC de uma outra aluna antiga da faculdade como base, porque eu tava um pouco perdida. Escrevi um pouquinho, mandei pra minha orientadora. Era isso mesmo, eu tava no caminho certo, mudei algumas coisas. Escrevi todo esse subcapítulo de Revolução Industrial. Ela me deu ok, eu achei que eu ia ter que mudar algumas coisas, não precisei mudar praticamente nada, botei algumas imagens e comecei a pegar as referências sobre moda e sociedade, porque a maioria dos livros de moda fala muito sobre a sociedade do século XIX. Então eu peguei essas referências meio junto. Agora eu tô com um livro aqui que eu vou terminar de pegar as minhas referências que ele tem muito de sociedade. E vou mostrar pra vocês como que eu faço esse meu processo de escrita e de coleta de dados. E é isso, vamos lá. Então eu comecei pela Revolução Industrial. Eu faço o seguinte, eu peguei todos os livros e eu dediquei 2 dias pra isso. Aproveitando que a gente tá em quarentena, então eu não vou sair, não tenho... Foi bem os dias que eu não tava tendo aula online ainda, os professores estavam se preparando pra isso. Enfim, peguei todos esses livros, li todas as partes que tinham sobre o século XIX e fui escrevendo, pegando as referências. Eu já faço isso com a referência. Ficou meio confuso o jeito que eu falei, mas assim, eu abro o documento no Word e eu coloco a referência exatamente como eu vou colocar lá nas referências do final, porque depois eu só copio e colo e fica muito mais fácil. Até porque a maioria dos livros que eu tô usando são da biblioteca e de repente eu anoto de um jeito tosco, assim, só pra mim saber de onde é a referência, e daí eu não tenho o livro, e daí, sei lá, faltou a editora, faltou o ano. Então eu já coloco assim pra, enfim, só copiar e colar e ficar mais fácil. Depois que eu peguei todas essas referências, é que eu vou, de fato, começar a escrever o meu texto. Só que como eu peguei, dessa vez pra Revolução Industrial, eu peguei informações de 3 autores. Eu tava escrevendo, daí eu achei que alguma coisa que ele tinha falado antes era importante eu falar, daí eu voltei e daí ficou meio bagunçado. Então eu mostrei um pouquinho pra vocês como que eu organizei isso por cores, enfim, eu botei meio numa ordem cronológica, uma possível ordem de escrita, enfim, pra me organizar melhor e ficar um pouco mais fácil. Eu tô gravando de noite isso, e eu não gravei antes porque meu cartão de memória tava cheio. E viram? Eu tô tentando gravar esses vlogs com a minha câmera, tipo a minha câmera de verdade, não com o celular, pra qualidade ficar melhor. E a luz do meu quarto de noite é péssima, eu não sei se já deu pra perceber, eu fico toda amarela. Mas enfim, é isso. Então mais cedo, quando eu tava organizando essas referências, eu dei uma filmada pra vocês. Eu tô vendo alguns vídeos de study vlog e eu tô me inspirando bastante, eu tô gostando bastante de ver. E é isso, eu só queria compartilhar isso com vocês. E quando eu já tiver escrito mais, enfim, eu fico dando updates.
fiz o Google Drive, o Docs do Google Drive, e eu fiz alguns docs. Eu fiz um de referência de sociedade, um de referência de moda, de referência de alta costura e referência da Rainha Vitória. Porque em alguns livros já apareceu algumas referências, enfim, citaram coisas sobre a Rainha Vitória, então eu já abri um documentozinho sobre ela. Eu vou exemplificar bem na prática como é que eu faço a minha coleta de referências pra vocês. Eu vou pegar agora... Ai, acho que não vai aparecer. Esse livro, ele é meu, é um dos que eu li no verão desse ano. Olha quantas post-its eu fiz de marcações. Então esse aqui vai ser mais fácil. Geralmente com os livros que eu peguei na biblioteca, no caso, eu separei os capítulos que me interessavam e eu tinha que ler todo o capítulo e daí eu ia escrevendo. Os de moda, eles são muito ilustrados, então não tem tanto texto assim. Que tinha coisas sobre a Revolução Industrial, tinha muito mais texto, então demorou muito mais. Esse aqui já tá as coisas marcadas, então é mais simples. Então, como que eu faço? Abro o livro e eu já escrevo do mesmo jeito que eu vou colocar a referência lá no final do meu TCC. Então eu boto o nome da autora. E daí aqui eu vou colocar ele em negrito. Começo a escrever as citações. Então, eu apresento a citação Eu escrevo a citação, coloco entre aspas, que não tá querendo ir, e coloco entre aspas e coloco a página. Ao longo do meu trabalho, eu vou fazer citações tanto diretas quanto indiretas, longas e curtas. Então, eu sempre escrevo exatamente como tá no livro, porque eu posso usar isso aqui como uma citação direta e daí ele já vai estar aqui bonitinho. E daí eu também posso ler ele e transformar numa citação indireta. Hoje é um dia mais de preguiça, assim, pra mim. Ontem eu tive um pouco de insônia, fui dormir tarde. Hoje eu acordei um pouco mais tarde, me permiti acordar um pouco mais tarde. Já tá mais friozinho, então... eu botei uma roupa super confortável. E hoje eu vou fazer meu TCC aqui da minha cama, que, enfim, mais gostoso, né? Ontem eu peguei as referências que eu tinha falado pra vocês. Faltou só um pouquinho que eu vou terminar agora e depois eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a organização de todas essas referências pra começar a escrever os meus capítulos ou os meus subcapítulos. Para cada autor, e agora eu já dei uma acelerada no processo, então eu já usei a maioria dos autores e a parte do autor eu mantenho colorida. Eu faço da seguinte forma, eu vou mostrar pra vocês agora.
eu mudei todas as cores, cada autor tinha uma cor. E à medida que eu vou colocando a citação no assunto que eu vou acabar falando dela, eu vou deixando ela em preto pra eu saber que aquela parte eu já setorizei. Mas o autor aqui eu continuo mantendo o colorido dele, porque daí quando eu vier aqui, claro, não são as mesmas cores, mas quando eu vier aqui em, por exemplo, a Inglaterra do século XIX, ele vai estar colorido e daí eu vou saber que cada parte é de um autor e eu vou saber de qual autor que é. Então, só pra vocês entenderem aqui, eu já fiz praticamente tudo, só faltou essas duas últimas que eu deixei pra fazer com vocês. Eu vou começar escrevendo sobre a Inglaterra do século XIX, que é a ordem que tá no meu TCC. Então, agora, eu não sei ainda se eu vou criar um documento novo ou não pra isso, pra eu me organizar melhor. Ou se não, eu só vou fazer o seguinte, eu vou ir lendo as citações e eu vou mudando elas de lugar. Colocando, eu acho que essa citação faz mais sentido depois dessa. E eu faço isso meio que ou numa ordem cronológica, ou nesse caso, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu coloco em uma ordem que possa fazer um pouco mais de sentido pra mim.
Pronto, organizei aqui toda a minha parte de referências da Inglaterra do século XIX. E agora eu vou começar a escrever, então, esse meu subcapítulo. E daí eu vou mostrar pra vocês, eu vou dividir a tela no meio. E eu vou ficar de um lado com essas referências e do outro com o meu TCC.